Primeiro, gente, eu gostaria de pedir desculpa aí pelo atraso, porque aqui em Unai, na cidade de onde eu falo, né, onde eu estou gravando a aula, a internet aqui é famosa por ser muito ruim, tá? E infelizmente ela caiu e tal, estava tendo alguns problemas, agora deu uma estabilizada. Mas assim, eu tô até um pouco preocupado porque está chovendo e sempre que chove aqui dá esses problemas, né? Às vezes até mesmo sem chover. Então, eu até havia preparado um material sobre títulos de crédito, tá? Eu separei esse material, só que eu salvei no computador da menina que trabalha comigo. E o problema é que ela levou o computador. Aí eu não consigo falar com ela. Agora, porque inclusive ela é aluna da Senec e ela tem aula. Provavelmente ela deve estar com o telefone desligado lá, tá? Mas assim, eu tenho o livro aqui, né? Foi de onde que eu tirei o material que eu fiz, aí tá tranquilo. Infelizmente vocês não vão estar com o material aí, mas no mais tardar até amanhã eu disponibilizo lá no AVA, lá, tá? Isto dito, tá? A gente vai trabalhar aqui hoje com títulos de crédito, tá, gente? Títulos de crédito é um ramo aí, né, do direito empresarial, um tópico, né, do direito empresarial de suma importância, tá? Às vezes eu fico até preocupado em ficar repetindo isso, tipo assim, falando, isso é muito importante, mas é muito importante, né? Por que que é? Porque o título de crédito ele tem uma aplicação prática no dia a dia do brasileiro, sobretudo, muito grande, né? Então, muitas pessoas trabalham com cheque, com nota promissória, né? Principalmente no interior, né? Cheque e nota promissória, principalmente, né? É óbvio que hoje em dia está um pouco em desuso, né? Porque as pessoas estão optando aí pelo dinheiro de plástico, né, que é o cartão de crédito. Mas assim, igual eu disse, no interior é muito comum, né? Eu, por exemplo, eu sou cliente aqui, eu sou advogado aqui na cidade de Unai, que é no interior de Minas, mas não é uma cidade assim tão pequena, né? É uma cidade de 90 mil habitantes. Mas aqui, por exemplo, eu trabalho para determinados clientes aqui, eu trabalho com nota promissória, então eu perco o cliente, porque né, são às vezes pessoas mais simples e tal, e falam, doutor, eu não trabalho com cheque, não tem cartão e tal, mas faz a promissória. Aí você faz a promissória e pagam direitinho, né, por incrível que pareça. As pessoas mais simples geralmente são bem honestas, né? Então, dito isso aí, feita essa pequena introdução, e é óbvio que, também só para terminar essa parte, que na justiça, eu já falo, né, do meu tempo que eu fui assessor de juiz, eu via muita demanda que envolve título de crédito, tá? Cheque, nota promissória, principalmente, tá? Aí, gente, tem que entender bem ali as particularidades do respectivo título de crédito. Por quê? Porque a depender da situação, ele vai ser executado, né? A depender da situação, vai ser uma ação executiva. A depender da situação, vai ser uma ação monitória. A depender da situação, vai ser uma ação de cobrança, né? Essas diferenças vai se dar de acordo com o prazo ali que foi concedido ali, que deixou passar, né, que o credor eventualmente deixou passar. Por quê? Às vezes, o que acontece? Né? A pessoa recebe um cheque, aí o cheque é pós-datado, hoje é 9 de março, a pessoa coloca lá para 9 de abril. Aí chega no dia de 9 de abril, apresenta o cheque lá no banco, tá sem o valor, retorna com ele no banco, tá sem valor novamente, aí a pessoa pega o cheque e vai cobrar lá o devedor diretamente, né? E o devedor fala assim, olha, nossa,
aconteceu um problema aí e tal, segura ele aí mais uns 60 dias para mim que eu vou te pagar sem falta e eu te pago com juros. Aí o credor fala, não, beleza, dá o prazo. Aí chega no dia ele fala assim, não, mês que vem sem falta eu vou pagar e tal. Aí, na hora que você assusta, passou os 6 meses, né? Aí já não dá para executar mais. Estou dando um exemplo aqui do título de crédito denominado cheque, né? Porque no cheque ele é 6 meses da apresentação, né? Contados da data ali da apresentação. Então, tem essas particularidades que tem que ser de um conhecimento minucioso aí, sobretudo do advogado, né? Então, beleza. Isto dito, né? Eu estou trabalhando aqui com o livro do Fábio Lhoa Coelho, tá? Que é Curso de Direito Comercial, da editora Saraiva, que é aí uma doutrina muito respeitada do direito comercial, né? Qual que é o conceito de título de crédito aqui, tá? Eu vou ler o conceito, né? O conceito que ele usa no livro aqui é o conceito de um doutrinador que chama Vivante, tá? Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Então, vamos lá, né? Vamos desbravar aí este conceito, né? Direito literal e autônomo. Pode falar, Eduardo. Tá, ok, vou repetir. Vou falar pausadamente aí, tá? Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, tá? Então, vamos lá. Direito literal e autônomo. Literal é o que está escrito ali, é a letra, né? Na letra ali, o que está escrito literalmente, sem tirar e sem colocar. E autônomo é que ele tem autonomia, ele é independente de qualquer coisa, independente da relação jurídica ali que o originou, né? Então, a pessoa me passa lá um cheque de R$200, né? A partir de quando ela me entrega aquele cheque ali, eu sou o credor daquele valor, daqueles R$200, né? Aquele que está ali naquele documento, eu tenho o direito de receber, né, esses R$200 na literalidade que está ali, né? Que é, no caso, R$200, e ele é autônomo, ou seja, ele eu tenho o direito de receber independentemente da relação jurídica que eu fiz com ele ali tenha dado certo ou errado, né? Então, assim, se ele me entregou ali aquele cheque e foi para a compra de uma televisão e a televisão não funcionou, ele vai ter que questionar isso aí de outra forma. O cheque eu posso passar para frente e tal, tá valendo, né? É isso que está querendo dizer aí no conceito, tá? Então vamos lá. O título de crédito ele se distingue dos demais documentos representativos de direitos e obrigações em 3 aspectos, né? Então vamos lá. Primeira questão. Em primeiro lugar, ele se refere unicamente a relações credidícias, né? Ou seja, ele não diz respeito à obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. Ele diz respeito só a essa questão da relação de crédito, tá? Ele não diz respeito a nada. Então, se o cara, aquilo que eu falei, se o cara me entregou um cheque, tipo assim, naquele cheque ali está o valor, o crédito que eu tenho direito, né? Não está ali o que eu tenho que fazer, né? Tipo assim, ó, você tem que pintar essa casa em 30 dias, né? Que senão esse cheque não vai valer. Isso não pode no título de crédito. Para isso aí nós temos o contrato, tá? A segunda diferença do título de crédito e muitos dos demais documentos representativos de obrigação está ligada à facilidade na cobrança de crédito em juízo. Então, é aquilo que eu falei, né, gente? Essa questão deu um chute na câmera aqui.
da facilidade de cobrar. Então, vamos lá. Se você tem lá um título de crédito, esse cheque lá no valor de R$200, né? E o cara deu o cheque pós-datado para 15 dias, tá? E nesses 15, ele deu o cheque pré-datado dos 15 dias, chegou lá no dia de você apresentar o cheque no banco, ele não tinha o crédito. Aí o que acontece? Você vai entrar, né? Se você for uma pessoa assim com estupim curto, você não vai falar nada com o cara, não tem um crédito, você volta com ele no cheque, não tem o crédito de novo, aí você vai entrar na justiça com um título executivo. E o título executivo, ele se difere, né, da ação de cobrança, por exemplo. Por quê? Não tem que passar ali pelo processo de conhecimento. Como que funciona? O oficial de justiça vai lá na casa do caboclo, né, do camarada que está te devendo, vai chegar lá e vai falar com ele, ó, eu tô com um cheque aqui no valor de R$200, você tem 3 dias para pagar esse cheque. Eu vou voltar aqui daqui a 3 dias. Se você não tiver pago, eu vou penhorar seus bens. E pronto, é simples assim. Então, quer dizer, é muito mais fácil. Você não tem que comprovar, discutir a relação ali oriunda daquele crédito. Então, isso aí, obviamente, né, gente? Acaba criando uma facilidade aí muito maior para o credor, né? Tá? Em terceiro lugar, o título de crédito ostenta o atributo da negociabilidade, ou seja, está sujeito a certa disciplina jurídica que torna mais fácil a circulação do crédito, a negociação do direito nele mencionado. Então, se eu recebi o cheque aqui da Eduarda, né, de R$200, aí eu comprei um negócio lá na mão da Camila que custou R$200. Eu posso passar o cheque que era da Eduarda para a Camila? Posso, tranquilamente. Aí, se no dia lá que a Camila apresentar o cheque não tiver crédito, ela pode cobrar a Eduarda, né? Aí a Eduarda pode falar, mas eu não fiz negócio com você. Não. A matéria de defesa da Eduarda, ela vai ser bem restrita, né? A matéria aí de defesa, né? Os argumentos utilizados na defesa do título de crédito executivo, ela vai ser mais restrita, né? Então vamos lá. Dado esse conceito inicial, né, feitas essas considerações iniciais aí a respeito do título de crédito, né, nós vamos passar lá para os princípios do direito cambiário. Mas antes, porém, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, quer fazer alguma colocação. Então, beleza. Então, a gente vai seguir aí, tá? Tô sim, Karen. Eu já falei isso, gente. Toda aula minha vai ser gravada, tá? Não precisem preocupar, não. Minha aula é gravada e depois eu disponibilizo lá. Eu tô tendo um problema aí que não tá saindo a minha imagem na gravação, não sei porquê, tá? Aí, o que acontece? Aí vocês ouvem só minha voz lá. O técnico veio aqui hoje, mas na hora que ele veio eu estava dando aula, aí a gente não conseguiu resolver essa questão não, tá? Mas, então, eu tô com esse problema aí, mas eu vou gravar a aula sim. Semana passada eu não gravei, não sei porquê, eu nem sei, eu acho que também estava com um problema técnico aqui. Tipo assim, essa questão de aula virtual não é fácil, tá? E outra coisa também, eu tô gravando a aula, gente, porque assim, é uma coisa minha, tá? Porque a gente não é obrigado a gravar a aula, não. Tá no horário lá, tem que estar na sala e pronto, tá? Eu gravo a aula porque eu tenho um link lá, eu tenho YouTube, tá? E eu disponibilizei. Eu não mandei o acesso, não. O acesso fica no AVA. Tá? O acesso para a aula ele fica no AVA, tá disponibilizado no AVA. Eu mandei o link no grupo, tá? Às vezes eu mando o link também, para ajudar vocês. Eu pego lá no grupo e mando, tá? Ah, você não tem acesso ao AVA? Mas aí você tem que resolver essa questão, viu, Karen?
porque senão depois você vai ter problema. Porque eu só vou receber atividade quem tiver acesso no AVA. Isso aí é recomendação da coordenação, tá? Então, é até bom, né, surgir essas dúvidas aí. Não, agora eu coloquei era 8h40, eu expliquei mais cedo que eu tive um problema de internet aqui, da cidade onde que eu estou falando aqui, o problema de internet aqui é recorrente, e choveu hoje, está chovendo inclusive, e quando chove, já não é bom sem chover, quando chove fica pior ainda, né? Tem alunos aqui de Unai que estão na sala aqui, eu vejo a Camila, a Nayara e a Priscila, né? E eles não me deixam mentir, viu, gente? O problema da internet aqui é gravíssimo, tá? Mas eu disponibilizei lá. Tem pouco tempo, mas disponibilizei, que eu ia disponibilizar mais cedo. Na hora que deu 7 horas que eu tentei disponibilizar, eu não consegui. Aí eu só consegui acesso à internet de novo, era mais ou menos 7h35, tá? Então vamos lá. Dos princípios do direito cambiário. Do regime jurídico disciplinador dos títulos de crédito, podem-se extrair 3 princípios. Então vamos lá. Cartualidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais, tá? Então, nós temos esses 3, né, princípios aí que são bem recorrentes, né, bem trabalhados pela doutrina são bem trabalhados pela doutrina e, consequentemente, são as questões que são mais cobradas aí em provas de concurso e exame de ordem, tá? Gente, agora eu vou ter que interromper a aula um pouquinho, porque eu moro sozinho. O cara chegou com a feira aí, tá? Que eu fiz a feira 4 horas da tarde, agora que tá chegando. Provavelmente é ele, tá? Só um instante, eu já vou voltar já, tá? Se eu não atender, ninguém atende. Quarta, vem. Vem, Paulo. Vem, Paulo. Nossa, olha isso. Ó, cachorro. Batalhando na chuva aí, né, Miguel? Correr, não. E não vai comer, né? Ai, você tá passando, né, cara? Não tá. Obrigado. Boa noite. Tô de volta, gente. Desculpem aí mais uma vez, viu, gente? Ai, o cachorro me estressando. Vamos lá. Então, a
cartularidade, né, gente? O que significa a cartularidade do título de crédito? Alguém tem alguma noção? Quer comentar? Quer falar antes de eu falar? Então, vamos lá. Cartularidade, gente, pelo princípio da cartularidade, o credor do título de crédito deve provar que se encontra na posse do documento para exercer o direito nele mencionado, né? Então, gente, eu só posso cobrar um cheque lá da Nayara se eu eventualmente estiver com o cheque dela em mãos. É óbvio, né? Então, se eu não tiver com esse cheque em mãos, né? Se eu falar assim, a Nayara me deve um cheque, mas... Ah, tá, cadê o cheque? Ah, o cheque está com o João. Não, né? Isso não existe. Eu tenho que demonstrar ali que eu estou na posse deste cheque, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Uma outra característica dele, né, que foi o que eu já mencionei aí, um outro princípio aí do título de crédito, né? Essa questão da cartularidade aí ficou bem clara, né, gente? Não demanda autoindagação, não, tá? Alguém tem alguma dúvida, não, né? Tá. O direito, o outro princípio cambiário é a literalidade, né? O direito decorrente do título é literal no sentido de que, quanto ao conteúdo, a extensão e as modalidades desse direito, é decisivo exclusivamente a teor do título, né? Então, que significa, né? Significa que é aquilo que está ali no título, sem tirar sem colocar, né? Então, se está lá no cheque escrito R$200, né? Não há de se cobrar 300 ou 500, não, né? É os R$200, tá? Se o cheque é para dia... uma outra observação aqui em relação ao título de crédito denominado cheque, que também agora já está pacífico, tá? Mas assim, muita gente, principalmente aí nesses churrasco de família, quando fica sabendo que a gente é do direito, aí começa, né? Ah, eu dei um cheque para 30 dias, para 9 de abril. Se o cara entrar com ele no dia 20 de março, eu posso, né, processar ele? Pode, né? Por quê? Já é aceito, né, pela questão dos costumes, né, que embora a lei fala que o título de crédito é um título de crédito, é à vista, né, é para pagamento à vista, entende que, né, pela questão dos costumes, da boa-fé, né, que é um princípio aí que emana aí nas relações jurídicas privadas, né, que hoje em dia está sendo muito utilizado pelos tribunais, né, essa questão da boa-fé objetiva mesmo, né, uma boa-fé processual, boa-fé objetiva, você agir ali nos contornos da boa-fé, tem que ser apresentado no prazo de 30 dias. Se ele for apresentado antes, o devedor pode reclamar ali, tá? E a autonomia, né? O que é o princípio da autonomia aí na perspectiva do direito cambiário, né? Qual que é o significado da autonomia na visão do direito cambiário, né? Pelo princípio da autonomia das obrigações cambiais, os vícios que comprometem a validade de uma relação jurídica documentada em título de crédito não se estendem às demais relações abrangidas no mesmo documento. Então, gente, é aquilo que eu falei, né? O exemplo, né? Se eu compro lá uma televisão, né? E a Nayara me paga com cheque. Aí se ela falar assim, não, eu sustei o cheque porque a televisão não funcionou, né? Esse argumento aí, gente, em regra, ele não merece prosperar. Se você tiver na posse do crédito, né? Do título de crédito ali, você vai falar, eu não sei disso não, eu sei que ela me deve é o que está aqui, pronto, entendeu? Então, ele é autônomo
autônomo, ele é independente da relação jurídica que o gerou, tá? E isso aí é óbvio que é muito bom pro devedor, pro credor, né? Tá? Aí tem. Aí, olha, eu tô vendo aqui, o pessoal de Unai fica, entra, sai na reunião, né? A internet aqui não é boa, gente, porque direto e reto a gente tem picos de internet aqui, né? Isso é no país inteiro a internet não é muito boa, não, mas aqui, particularmente, a cidade é muito boa, mas a questão da internet aqui é uma crítica que eu faço para a cidade, né? Se alguém me pergunta de Unai, eu sempre falo, a cidade é muito Professor boa. Alisson, Oi? uma dúvida. Por exemplo, só empresta uma folha de cheque para uma pessoa X. Essa pessoa X compra um bem da pessoa Y. E o X não cumpre. O Y pode me cobrar, mesmo eu não tendo negociado com ele? Ótima pergunta. Pode sim, tá? Essa que é a questão aqui, essa questão da autonomia. Entra aqui na questão da autonomia. O X, o título de crédito, ele é autônomo da relação jurídica que o originou. Aí o que você vai poder fazer, né? Você vai ter o direito de regresso contra o cara ali para quem você emprestou o cheque, mas você tem que pagar quem apresentar o cheque lá. Isso aí é feijão com arroz. Isso acontece muito na prática. Ótima pergunta, viu? É até arriscado, né, emprestar cheque. Hoje, assim, gente, na época que eu trabalhei como assessor de juiz, eu sempre falo, né? Tipo assim, a função de assessor de juiz, ela já te afasta um pouco do meio social, né? Porque acaba que, igual eu trabalhei muito no interior, aí você não pode ficar enturmando muito, né? Porque senão, se você fica enturmando, aí depois você tem que você tá ali no gabinete, às vezes o cara tem um processo ali e tal, aí fica meio estranho, enfim, né? Mas assim, eu vi cada coisa na justiça, assim, dessas questões envolvendo isso, né? Exatamente isso que o Diego perguntou aqui, né? Muita gente chegava lá e falava, mas eu emprestei o cheque para fulano, aí né, não quer nem saber, tem que pagar. Em loja de roupa, de sapato, muita gente empresta o crédito lá para comprar na ficha, no interior tem muito isso, né? Então, por exemplo, a Karen é amiga lá da Eduarda, aí a Karen tá querendo comprar lá um sapato, aí chega e fala, Eduarda, deixa eu comprar na sua conta, você tem conta naquela loja e tal, eu não tenho e tal, Eduarda, não pode. Aí, chega no dia de pagar, não paga, às vezes são amigas aí de 20 anos e perdem a amizade por causa dessas questões, né? Tá? Então vamos lá. Destes princípios principais do direito cambiário, tem aquilo que a doutrina chama de subprincípios, tá? Aí tem o subprincípio da abstração, tá? Que esse subprincípio da abstração significa, tá? Eu tô lendo aqui, vou ler aqui o conceito que está no livro e a gente vai discutindo aqui, tá? Igual nós estamos fazendo. Quando o título de crédito é posto em circulação, disse que se opera a abstração, isto é, a desvinculação do ato ou negócio jurídico que deu ensejo à sua criação. Então, ele desvincula, né? É por isso que o título de crédito ele tem essa questão da autonomia, ele não se resguarda. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, né, e comprar comprar pela internet lá na Netshoes através de um boleto bancário, pagar o boleto bancário, obviamente que eu posso reclamar se o produto não foi entregue na data, se foi entregue lá um produto diverso daquele que eu comprei e tal. Eu tenho essas questões que eu sou amparado, inclusive, lá pelo direito do consumidor, né? Eu posso reclamar essas questões, tá? Agora, na situação do título de crédito, né? Aí eu já não posso reclamar. Quem está ali igual o exemplo que eu dei, eu volto naquilo ali. É uma coisa meio repetitiva, mas é bom para vocês terem em mente isso, né?
ele não se vincula ao negócio jurídico ali. Ele se abstrai do negócio jurídico que ensejou a sua emissão, tá? Então, se você está com cheque ali, mesmo que o negócio jurídico ali não tenha dado certo, aí você vai ter que cobrar isso aí de outra forma, mas o cheque você tem que pagar. O outro cheque o outro subprincípio é o da inoponibilidade, né? Então, o que é isso, né? Pelo princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, o executado em virtude de um título de crédito não pode alegar em seus embargos matéria de defesa estranha à relação direta com o exequente, salvo provando má-fé dele. Então, tipo assim, o que está querendo dizer aqui? As matérias de defesa são bem restritas ali no que concerne ao título de crédito, tá? É isso que está querendo dizer, tá? Tá bom? Então, foi dito aí essa questão aí dos princípios do direito cambiário, dos subprincípios do direito cambiário, né? Agora a gente vai passar para a classificação, né, dos títulos de crédito. Então, os títulos de crédito eles podem ser classificados segundo 4 critérios, né? Quanto ao modelo, quanto à estrutura, quanto às hipóteses de emissão e quanto à circulação, tá, gente? Então, vão lá, vão trabalhar esses 4 modelos um a um, tá? Quanto ao modelo, os títulos de crédito podem ser vinculados ou livres, né? No primeiro caso, somente produzem efeitos cambiais os documentos que atendem ao padrão exigido. Então, gente, é o caso do cheque e da duplicada. Neles, o emitente não é livre para escolher a disposição formal dos elementos essenciais à criação. O emitente do cheque deve necessariamente fazer uso do papel fornecido pelo banco sacado, fornecido em talões vias de regra. Então, gente, o que acontece? Eu posso chegar e escrever na folha de papel, isso aqui é um cheque e tal, toma esse cheque aqui, Nayara, para o pagamento aí de algum serviço que você fez para mim, eventualmente tinha feito, e eu vou escrever aqui cheque porque está escrito no cheque, porque está escrito que é cheque, e você vai poder cobrar ele como se cheque fosse. Não, né? O cheque ele é um documento formal, né? Isso que está dizendo aqui, ele é vinculado à formalidade, ele deve, né? Ele deve ser apresentado, né, de acordo ali com o papel emitido pelo banco ali que o devedor tem em conta bancária, tá? Tá bom? Agora, existem outros tipos de crédito que aceitam uma forma livre, tá? Tá bom? A letra de câmbio, tá? A nota promissória, assim, qualquer papel, independentemente da forma adotada, será nota promissória, desde que atendidos os requisitos que a lei estabeleceu para esse título de crédito. Então, se eu pegar lá, né, um papel em branco e colocar lá o nome do devedor, o nome do credor, né, colocar tudo lá que tem numa nota de promissória e colocar o título lá, nota promissória, ela é válida como nota promissória, tá? Mesmo que não seja aquela amarelinha lá, bonitinha, que a gente compra em papelaria, tá? Por quê? Porque é um título de crédito que, quanto ao modelo, ele não é vinculado, ele não exige uma formalidade ali, igual o título de crédito, tá? Então, quanto à estrutura, os títulos de crédito se classificam em ordem de pagamento e promessa de pagamento, tá? As ordens de pagamento geram, no momento do saque, 3 situações jurídicas distintas. A do sacador, que ordenou a realização do pagamento, a do sacado,
para quem a ordem foi dirigida e que irá cumpri-la, se atendidas as condições para tanto, e a do tomador, que é o beneficiário da ordem, a pessoa em favor de quem ela foi passada, né? Então, na ordem de pagamento, o que significa? Eu dei a ordem lá para Nayara fazer o pagamento para Camila, né? Então, eu falei, Nayara, você vai pagar a Camila na hora que ela te entregar aí 10 laudas de apostilas, de uma apostila que eu pedi ela para digitar para mim. Assim que ela entregar, né, essa apostila com as 10 laudas, né, se ela atender isso, você vai conferir se está lá as 10 laudas e tal, você efetua o pagamento para ela, né? Então, essa ordem de pagamento isso, diz respeito a essa relação entre esses três sujeitos, né? A quem deu a ordem, a quem a ordem destinada, né? E ao tomador, que é o que vai receber lá, desde que ele cumpra aquilo que ele combinou com a pessoa que foi responsável por dar a ordem, né? Tá? Então é nesse sentido aí que está falando, tá, gente? Essa questão de título de crédito, gente, é uma questão assim. Depois eu vou passar o material para vocês, o material que eu preparei, tá no computador da Kelly, que é a menina que trabalha comigo. Eu esqueci de salvar, porque a gente tem aqui dentro do escritório a rede. Só que ela levou o computador porque ela está em aula hoje, ela tem aula hoje. Aí eu esqueci de salvar na hora que ela saiu aqui, de pegar e passar para minha pasta, que eu salvei na pasta dela lá, porque a internet dela de tarde era melhor, aí ficou lá. Mas amanhã, sem falta, eu disponibilizo esse material, tá? Aí vocês deem uma lida, tá? Por favor, deem uma lida no material. Eu vou passar para vocês também um trabalho, tá? Sobre princípios do direito empresarial, tá? Como que vai ser esse trabalho, né? Só para adiantar para vocês aqui. Eu vou passar para vocês um artigo científico que foi escrito por mim e em parceria com o professor meu do mestrado, tá? Que é um artigo sobre a função social da empresa em relação ao egresso, né? Ou seja, aquelas pessoas, o preso que saiu do sistema penitenciário, quem está ali no sistema penitenciário, né? E vocês vão fazer uma análise principiológica deste artigo. É uma coisa assim simples, né? Mas assim que exige ali uma interpretação de vocês a respeito dos princípios que margeiam aí o direito empresarial, tá? Vai ser um artigo, vai ser um trabalho bem bacana, assim, né? Assim, no meu modo de pensar, porque vocês vão fazer a análise de um artigo e vão dizer se vocês concordam ou não com as ideias que estão ali dispostas, né? E vão fundamentar por que vocês concordam, por que vocês não concordam, o que vocês pensam diferente, tá? É a dialética, né, no direito, ou seja, vocês vão ter a oportunidade de rebater aquilo que está escrito e com argumentos diferentes ou defendendo os argumentos que ali estão com outras questões, tá? É nesse sentido aí que eu trabalho, tá? Então vamos lá, promessa de pagamento. Agora tem a ordem de pagamento, né, quanto à estrutura, e tem a promessa de pagamento. Então, o que significa aí essa questão da promessa de pagamento, né? Só pegar aqui o que ele escreveu aqui. Só um instante, tá? A nota promissória, né, é um exemplo de promessa de pagamento, né? Por quê? Na nota de promissória,
ela vai envolver ali só duas pessoas, tá? Só duas pessoas. Quem, né, se comprometeu a pagar e, obviamente, o credor. Então, é uma promessa de pagamento que aquela pessoa está fazendo para o credor. Então, se a Nayara vem aqui e fala assim, eu quero que você entre com uma ação para mim, eu comprei um livro de direito internacional, que eu sou fã de direito internacional e eu gosto de livro, você sabe e tal, mas ele não veio, tá? E não foi entregue na data, eu estou reclamando lá na editora, na Saraiva e tal, eu quero que você entre com a ação para mim. Eu falo, não, beleza, eu te cobro um salário mínimo. Ela, Alisson, mas o livro custou R$300. Não, Nayara, pode pagar o salário mínimo, porque você vai ganhar indenização por danos morais. Advogado, aí ela vai e assina a nota promissória para mim, né? Nesse sentido, ela está prometendo a me pagar aquele valor ali na data que a gente combinar. É a relação entre eu e ela somente. É uma promessa de pagamento, tá? Gente, são 15 para as 9 agora. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui. A gente retorna 9 horas, só para eu organizar algumas coisas aqui, tá? E pegar um fôlego também, que eu estou falando já tem muito tempo. Aí a gente faz esse pequeno intervalo e retorna 9 horas. Combinado? Combinado. Então tá. Então eu vou desligar a câmera, o telefone e o microfone e volto 9 horas.
Boa noite, tudo bem? Quanto tempo, hein? E aí, deixa eu te perguntar, como é que tá o processo do Jefferson?
Pessoal, voltando aí à aula, né? A gente está falando aí da classificação dos títulos de crédito, né? Então, vamos lá. Pelo terceiro critério de classificação que leva em conta as hipóteses de emissão, os títulos de crédito podem ser causais, limitados e não causais, tá? São títulos causais, né? Que somente podem ser emitidos nas hipóteses autorizadas por lei. Um exemplo, a duplicata mercantil, né, ela só pode ser gerada para uma documentação de crédito oriundo de compra e venda mercantil. Tá? Então, é nesse sentido aí que está essa questão da classificação, tá, gente? Eu sei que é difícil, gente, para vocês acompanharem a aula sem o material, né? Mas eu vou disponibilizar o material. Então, assim, vão prestando atenção na aula, que depois, quando vocês estiverem com o material em mãos, aí vai facilitar demais, tá? Por sua vez, os títulos não casuais podem ser criados em qualquer hipótese. São dessa categoria o cheque e a nota promissória, ou seja, indiferente da relação ali, se ela seja mercantil ou não, a nota promissória e o cheque pode ser de qualquer natureza. Então, se uma empresa vai pagar outra empresa através de cheque, pode. Se uma empresa vai pagar uma pessoa física através de cheque, pode. Se uma pessoa física vai pagar uma pessoa física, pode. Através de cheque, pode. Entendeu? É nesse sentido aqui que nós estamos falando, tá? E, de acordo com o derradeiro critério, classificam-se os títulos de crédito em 3 categorias, tá? Ao portador, nominativos à ordem e nominativos não à ordem. Então, vamos lá. A diferença entre elas reside no ato que opera a circulação do crédito, tá? Os títulos ao portador não ostentam o nome do credor e, por isso, circulam por mera tradição. Então, por mera entrega. Não tem ali o nome do credor, né? O portador é quem estiver com ele, quem estiver portando, indiferente de ser ou não o credor original. Então, naquele exemplo lá que o Diego, né, em cima da pergunta do Diego, que o Diego fez no decorrer da aula. Ele deu o cheque, emprestou um cheque para X fazer um negócio jurídico com Y. X não pagou o cheque, né? E Y é portador do cheque. Então, Y pode cobrar o Diego, tranquilo, né? Porque ali não está escrito que o cheque é nominal para Y, né? Não está lá,
quem que deve receber ou pagar por esse cheque é fulano, tá? É nesse sentido aí que está essa questão. Nominativos à ordem, né? É lógico que o que significa isso? Como o próprio nome diz, né? A ordem para receber, né? Para pagar, para receber aquele título de crédito é para o nome que nele consta, né? Então tá ali esclarecido, né? E nominativos não a ordem, tem o nome, mas não tem a ordem de pagamento. Então é nesse sentido, tá? Gente, eu vou encerrar. Voltei, dei aula 3 minutos nessa segunda parte agora. Eu vou encerrar a aula aqui porque eu preparei um material assim, mais extenso para uma aula, obviamente, né, de 2 horas. Aí eu prometo para vocês que eu vou gravar, essa aula está sendo gravada, tá? Mas eu vou gravar de novo a aula, aí eu já vou disponibilizar e vocês veem a aula aí durante a semana e eu vou disponibilizar o trabalho também, tá, gente? Então, eu quero também que vocês façam esse trabalho que eu vou disponibilizar com muito afinco, que é um trabalho bem bacana, vai ser bem legal, tá? Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação, né, quer perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Então tá. Quem aí, gente, tiver eventualmente com algum problema no AVA, resolve lá, tá? Porque eu só posso receber por ordem da direção material pelo AVA. Então eu vou disponibilizar no AVA lá o trabalho e vou disponibilizar a data de entrega, que deverá ser feita somente pelo AVA, tá? Tá bom? Então, no mais, gente, boa noite aí. Foi um prazer estar com vocês, viu?